Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bílio Antunes Santos, sou graduado em Engenharia Elétrica pela Faculdade do Noroeste de Minas, FINOM, e pós-graduado em Engenharia de Segurança no Trabalho pela Universidade Cândido Mendes. Tenho experiência empresarial em atividades relacionadas em instalações elétricas comerciais e residenciais de média e baixa tensão. E hoje trabalharemos a disciplina de eletricidade básica. Bem, para que consigamos dinamizar os estudos, é muito importante que, além de assistirem às videoaulas, vocês reflitam sobre as questões que forem levantadas, discutam com os colegas, interajam por meio dos fóruns e realizem as atividades que forem recomendadas. Só desse modo, poderemos aproveitar ao máximo o que o curso tem a oferecer. Penso que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que, quando surgir alguma dúvida, anotarem e depois postarem em nosso fórum Tira Dúvidas. É muito provável que vocês queiram saber em que a disciplina de eletricidade básica contribuirá para o curso de eletricista instalador predial de baixa tensão. Pois bem, posso assegurar a vocês que tópicos sobre os quais falaremos influenciam diretamente na execução de toda e qualquer atividade que envolva eletricidade. É nossa pretensão, nessa disciplina, trabalharmos para que vocês compreendam os conceitos fundamentais sobre a corrente elétrica, tensão e resistência. Nesse sentido, discutiremos desde a estrutura básica de um átomo até a transformação da energia elétrica em outra forma de energia. Vamos começar? Em nossa apostila e nos materiais complementares, teremos alguns conceitos que vão ajudar a entender os princípios básicos da eletricidade. Esses princípios são a eletrostática e a eletrodinâmica. A eletrostática é o fundamento da eletricidade básica que estuda as propriedades e o comportamento das cargas elétricas em repouso, enquanto a eletrodinâmica investiga as cargas elétricas em movimento, bem como as forças originadas pelos campos elétricos e magnéticos e as interações entre estes. Toda matéria é constituída por moléculas que, por sua vez, são formadas por átomos. Os átomos são formados por um núcleo onde se encontram os prótons e os nêutrons, e por uma eletrosfera, constituída de órbitas onde giram os elétrons. A diferença básica entre esses três elementos que formam o átomo está em suas cargas elétricas. Enquanto o nêutron tem carga neutra, ou seja, não possui carga, o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Todos os princípios da eletrostática baseiam-se na lei de Dufay, chamado princípio de atração e repulsão, segundo o qual cargas elétricas de sinais contrários se atraem, enquanto cargas de mesmo sinal se repelem. A intensidade ou módulo de uma carga elétrica é medida em uma unidade chamada Coulomb. No átomo, os prótons presentes no núcleo tendem a atrair os elétrons em direção ao núcleo, por possuírem cargas elétricas opostas. Porém, como os elétrons giram em órbitas circulares em torno do núcleo, existe também uma força que tende a afastá-lo do núcleo. Esta força é a chamada de centrífuga. Mas o que seria a força centrífuga, professor? Um exemplo prático seria a força que nos impulsiona para fora do ônibus quando se faz uma curva. O que ocorre é um equilíbrio entre a força de atração e a força centrífuga, e que mantém os elétrons em sua órbita, conforme podemos ver nesta figura. Aqui podemos perceber os elétrons em sua órbita circular. Dentro do núcleo, os prótons com cargas positivas e os nêutrons com cargas negativas.
Aqui, mais um exemplo de elétrons e o núcleo com prótons. Essa é a estrutura básica de um átomo. Salvo as particularidades, essa estrutura é similar ao fenômeno que impede satélites em órbita da Terra se dispersem no espaço. Porém, neste caso, a força centrípeta tem módulo de valor igual à aceleração. A distribuição dos elétrons em órbitas ao redor do núcleo se dá de acordo com os níveis de energia que cada elétron possui. Quanto mais afastado do núcleo um elétron estiver, maior é a sua energia. Porém, mais fracamente ligado ao núcleo ele estará. Porém, para o estudo da eletricidade, é interessante conhecer apenas as características da última camada, também chamada de camada de valência. É nesta camada que os fenômenos elétricos ocorrem. Nos materiais metálicos, a distribuição de elétrons nas camadas se dá de tal forma que existem poucos elétrons na camada de valência. Estes elétrons possuem ligação fraquíssima com o núcleo, sendo facilmente retirados de sua órbita por um agente externo, sendo chamados de elétrons livres. A condução elétrica nesses materiais se dá pela movimentação destes elétrons livres até átomos próximos. Em outros materiais, a camada de valência pode estar quase completa. Neste caso, a força de ligação entre elétrons com o núcleo do átomo é grande, fazendo com que eles não sejam retirados com facilidade de suas órbitas, ou seja, os elétrons não estão livres. As afirmações acima convergem à conclusão de que materiais que apresentam elétrons livres em sua constituição são bons condutores elétricos, destacando-se nessa categoria os materiais metálicos, enquanto que materiais que não possuem elétrons livres são mais condutores de eletricidade, também chamados de isolantes, entre os quais podemos citar o plástico, a borracha, o vidro, o ar e entre outros. Porém, existe ainda uma terceira categoria de materiais, chamados materiais semicondutores, cujas características os tornam intermediários entre os condutores e os isolantes, os quais são utilizados na construção de dispositivos eletrônicos, que podemos destacar entre eles o silício e o germânio. Resumindo, temos o cobre como condutor, o alumínio como condutor, a borracha como isolante, a fita isolante de plástico como isolante, chips de silício como semicondutores e diodos de germânio também como semicondutores. Os processos básicos de eletrização, ou seja, de se retirar ou adicionar elétrons a um corpo, podem ser por atrito, por contato ou por indução. Atritando dois materiais isolantes diferentes, o calor gerado pode ser suficiente para libertar alguns desses elétrons, passando esses elétrons para o outro corpo. Assim, os dois corpos ficarão eletrizados. O que perdeu elétrons ficará com carga positiva, enquanto o que os recebeu ficará com carga negativa. Se um corpo eletrizado negativamente for colocado em contato com outro corpo neutro, haverá uma transferência de elétrons entre esses corpos, do primeiro para o segundo. A transferência de elétrons se dá até que os corpos se encontrem em equilíbrio eletrostático. Entenda-se por equilíbrio eletrostático não cargas iguais,
mas potenciais eletrostáticos iguais. Conceito este que será objeto de estudo no futuro. Se for aproximado um corpo eletrizado positivamente de um corpo não eletrizado, neutro, e isolado, seus elétrons livres serão atraídos para a extremidade mais próxima do corpo negativo, conforme ilustra a figura. Desta forma, o corpo neutro ficará com excesso de elétrons em uma extremidade e a falta de elétrons na outra. Aterrando este átomo, o mesmo atrairá da Terra uma quantidade de elétrons até que a extremidade positiva se neutralize. Ao ser desfeito o aterramento, os elétrons que ingressaram no corpo não terão mais um caminho para retornar à Terra, e o corpo anteriormente neutro ficará com excesso de elétrons, portanto, carregado negativamente, conforme apresentado nas figuras. Com isso, passamos a conhecer o processo de eletrização por indução. Pois bem, acabamos de conhecer as propriedades estáticas das cargas e agora vamos aprofundar na eletrostática e estudar as características das cargas em movimento. Existe uma região de influência da carga onde qualquer carga de prova nela colocada estará sob a ação de uma força de origem elétrica. A essa região chamamos de campo elétrico. O campo elétrico gerado por cargas positivas é uma grandeza vetorial que se expandem em todas as direções e sentido. Carga, meio. Já o campo elétrico gerado por cargas negativas é uma grandeza vetorial que se expande em todas as direções e sentido. Meio, carga. Supondo-se uma região no espaço onde atua um campo elétrico produzido por uma carga positiva e colocando-se um elétron em um ponto A, distante de uma distância muito pequena, dA, da carga que gerou o campo, este elétron estará sujeito a uma força contrária ao sentido do campo, ou seja, será atraído pela carga. Quando este elétron, no seu movimento em direção à carga que estiver no ponto B, a distância dB em relação à carga será menor, sendo, portanto, o potencial do elétron maior que no potencial A. O potencial elétrico é uma grandeza escalar associado a cada ponto do campo elétrico, ficando determinado apenas pelo seu valor numérico. Portanto, pode ser positivo ou negativo, dependendo apenas do sinal da carga criadora do campo elétrico. Assim, conclui-se que uma carga negativa move-se do menor para o maior potencial elétrico. De forma semelhante, comprova-se que uma carga positiva move-se do maior para o menor potencial. Em todo caso, para que haja o movimento de uma carga, seja ela positiva ou negativa, é preciso que exista um potencial maior e um potencial menor, ou seja, uma diferença de potencial ou DDP. O potencial elétrico de um corpo é tanto maior quanto maior for o seu desequilíbrio elétrico. Entre dois corpos com potenciais diferentes, existe uma diferença de potencial, ou como conhecemos, tensão elétrica, e a unidade de medida da tensão é o volt, representado pela letra V. Os outros dispositivos capazes de fornecer tensão elétrica são denominados de fontes geradoras. Ou seja, tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois corpos. Portanto, para que exista tensão elétrica, devemos carregar os corpos eletricamente, isto é,
retirar elétrons dos átomos de um corpo e injetá-los em outros. A geração de tensão por atrito ocorre ao friccionarmos dois corpos. Os elétrons da última camada de um corpo acabam passando para o outro corpo, devido ao atrito. A geração de tensão por calor, ao aquecer o ponto de contato entre dois metais diferentes, aparece uma pequena tensão. O valor dessa tensão depende da temperatura e este fenômeno é utilizado para medir a temperatura de formos. A geração da tensão por pressão é quando um cristal é submetido à atração ou compressão. Produz-se tensão elétrica em suas superfícies. O valor dessa tensão é proporcional à pressão exercida sobre as superfícies do cristal. Este fenômeno é principalmente utilizado em microfones de cristal, captadores de instrumentos musicais, células de carga para balança, etc. A geração de tensão por luz acontece quando a luz que incide sobre determinados materiais, um exemplo o silício, germânio ou selênio, provoca uma separação das cargas elétricas. O valor dessa tensão depende da intensidade da luz. Este fenômeno é aplicado em baterias solares, calculadoras com bateria solar e etc. Já a geração da tensão por eletrólise é quando, submergindo duas placas de materiais diferentes em um líquido condutor, um eletrólito, as placas carreguem-se, isto é, produzem tensão elétrica. O valor da tensão depende do material dos eletrodos. Este fenômeno é utilizado em pilhas e baterias. Já a geração de tensão por magnetismo é quando se movimenta um ímã próximo de uma bobina. Produz-se uma tensão induzida. Este método é mais utilizado para a produção de eletricidade em larga escala. É o princípio de funcionamento dos geradores e dínamos. Nos metais, os elétrons das últimas camadas são fracamente ligados a seu núcleo atômico, podendo facilmente locomover-se pelo material. Geralmente, este movimento é aleatório, ou seja, desordenado, não seguindo uma direção privilegiada. Quando se submete um material condutor elétrico a uma diferença de potencial, seus elétrons livres apresentam aí um movimento ordenado e orientado do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. A este movimento dá-se o nome de corrente elétrica. A intensidade desta corrente elétrica é representada pela letra I e a medida é em amperes, designação que homenageia o matemático francês André Marie Ampère, que tinha grande interesse pela eletricidade e mede a soma das cargas de cada elétron que se desloca pelo condutor a cada segundo, ou seja, a corrente elétrica é formada pelo movimento de elétrons portando cargas negativas, conforme já foi visto. Cargas negativas deslocam-se do menor para o maior potencial. No entanto, para facilitar a análise de circuitos, evitando representar correntes negativas, utiliza-se o chamado sentido convencional de circulação da corrente. Ou seja, convenciona-se dizer que a corrente é formada por portadores de carga positiva deslocando-se do maior para o menor potencial. Assim, indicamos a corrente com uma seta deslocando-se do polo positivo para o polo negativo da fonte, conforme ilustrado na figura. 1 ampere equivale ao fluxo de 6,25 vezes 10 elevado à 18ª potência
elétrons por segundo, ou seja, 6 quintilhões e 250 quatrilhões de elétrons por segundo. É muita coisa. Sendo a tensão elétrica a força que provoca o movimento dos elétrons, ou seja, corrente elétrica, além disso, para que exista a circulação de corrente elétrica, é necessária também a existência de um meio material que permita a circulação dos elétrons, ou seja, um material condutor elétrico. Este material condutor, geralmente sob a forma de fios condutores, deve permitir aos elétrons um caminho de ligação entre os potenciais da fonte de alimentação, ou seja, um circuito elétrico deve ser um caminho fechado por onde os elétrons circulam. Sendo assim, chama-se circuito elétrico aos dispositivos capazes de transformar energia elétrica em outra forma de energia. Além disso, também deverá haver no circuito um elemento conversor de energia responsável por transformar energia elétrica em outra forma de energia, e este elemento pode ser, por exemplo, uma lâmpada, um motor elétrico ou uma campainha. Finalmente, é preciso prever uma maneira de controlar o fluxo de corrente pelo circuito, permitindo ligar ou desligar o circuito quando for preciso. Este controle pode ser feito por meio de um interruptor, por exemplo, ou simplesmente atarrachando e desatarrachando a lâmpada em seu receptáculo. Portanto, define-se circuito elétrico como um caminho fechado por onde circula uma corrente elétrica. Este circuito precisa ser formado por 4 elementos básicos: uma fonte de tensão, fios condutores, um receptor de energia também chamado de carga e um elemento de controle. Com isso, passamos a nos perguntar: de onde vem o calor fornecido por aparelhos como ferro elétrico, torradeira, chuveiro e a secadora elétrica? Por que a lâmpada fica quente depois de acesa? Por mais ideal que seja a condição deste condutor elétrico ou deste circuito elétrico, todo material condutor oferece uma certa oposição ao fluxo de corrente. Esta oposição é provocada pela dificuldade que os elétrons encontram em se deslocar pela estrutura atômica do material e é conhecida como resistência elétrica, representada pela letra R e medida em ohms. A resistência elétrica de um material depende da composição deste material e de suas dimensões físicas. Em qualquer material, a dificuldade oferecida à passagem dos elétrons faz com que estes se choquem contra sua estrutura atômica, provocando o aquecimento do material. Este fenômeno é conhecido como efeito Joule. Como a resistência é definida sendo a dificuldade que os elétrons têm em se deslocar pela estrutura atômica de um condutor, podemos entender que quanto maior for esse condutor, maior também será a resistência. Partindo deste conceito, pode-se construir uma resistência elétrica de valor variável através de um cursor que desliza sobre a resistência fixa, onde, dependendo da posição em que se encontrar este cursor, a distância entre este ponto e a extremidade da resistência irá determinar um valor de resistência que se torna variável, uma vez que a posição do cursor pode ser variada. Quando esses dispositivos
são construídos a partir de resistências de carbono são chamados de potenciômetros e são usados em dispositivos eletrônicos, tal como o controle de volume de um rádio, por exemplo. Se forem construídos a partir de resistências de fio, são chamados reostatos e encontram-se em aplicações industriais, como por exemplo a partir de certos dispositivos de motores elétricos, assim como em resistências como nos chuveiros. Nos casos onde existem mais de um tipo de resistor na associação em série destes materiais, a corrente elétrica percorre todos os resistores até um ponto de menor potencial. Com isso, temos uma resistência equivalente. A introdução da resistência equivalente em um circuito não modifica o valor da corrente elétrica. E, em geral, numa associação de resistores em série, a resistência equivalente é igual à soma das resistências individuais. Exemplo 1. Determinar a resistência total em um circuito série onde se tem R1 igual a 22 ohms, R2 igual a 33 ohms e R3 de valor igual a 10 ohms. Solução. Resistência total representada pela RT é igual a R1 mais R2 mais R3. Resistência total é igual a 22 mais 33 mais 10 é igual a 65. Portanto, a resistência total do circuito é igual a 65 ohms. Exemplo 2. No circuito abaixo, calcular o valor das quedas de tensão em cada uma das resistências, onde temos tensão igual a 15 volts, R1 igual a 7 ohms, R2 igual a 5 ohms e R3 igual a 3 ohms. No circuito abaixo, para se calcular a queda de tensão, é preciso inicialmente calcular o valor da resistência equivalente e depois, aplicando a lei de Ohm, calculamos a corrente que atravessa o circuito. Neste caso, RT é igual a R1 mais R2 mais R3, que é igual a 7 mais 5 mais 3 é igual a 15 ohms. Mas, professor, o que seria a lei de Ohm? Georg Simon Ohm foi um físico alemão que viveu entre os anos de 1789 e 1854 e verificou experimentalmente que existem resistores nos quais a variação da corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de potencial, ou seja, DDP. Simon realizou inúmeras experiências com diversos dispositivos de condutores, aplicando sobre eles várias intensidades de voltagens. Contudo, percebeu que nos materiais, principalmente os metais, a relação entre a corrente elétrica e a diferença de potencial se mantinha sempre constante. Dessa forma, elaborou uma relação matemática que diz que a voltagem aplicada nos terminais de um condutor é proporcional à corrente elétrica que o percorre. Matematicamente, fica escrita do seguinte modo: onde V
é igual R, que multiplica I, sendo V a diferença de potencial cuja unidade é o volts, representada pela letra V, e I é a corrente elétrica cuja unidade é o ampere, e R é a resistência elétrica cuja unidade é o ohm. É importante destacar que essa lei nem sempre é válida, ou seja, ela não se aplica a todos os resistores, pois depende do material que constitui o resistor. Quando ela é obedecida, o resistor é dito como resistor ôhmico ou linear. A expressão matemática descrita por Simon vale para todos os tipos de condutores, tanto para aqueles que obedecem quanto para os que não obedecem à lei de Ohm. Fica claro que o condutor que se submete a esta lei terá sempre o mesmo valor de resistência, não importando o valor da voltagem. E o condutor, é importante destacar que essa lei nem sempre é válida, ou seja, ela não se aplica a todos os resistores, pois depende do material que constitui o resistor. Quando ela é obedecida, o resistor é dito como resistor ôhmico ou linear. A expressão matemática descrita por Simon vale para todos os tipos de condutores, tanto para aqueles que obedecem quanto para os que não obedecem à lei de Ohm. Fica claro que o condutor que se submete a esta lei terá sempre o mesmo valor da resistência, não importando o valor da voltagem. E o condutor que não obedece terá valores de resistência diferentes para cada valor de voltagem aplicado sobre ele. Então, voltando ao nosso exemplo número 2, onde tínhamos que a resistência total, representada pela RT, é igual a resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3, que vale 7 mais 5 mais 3 igual a 15 ohms. Pela lei de Ohm, temos I, que é igual a V, dividido pela resistência total do circuito, que é igual a 15 dividido por 15, 1 ampere. A queda de tensão em R1 será V1, que é igual a R1 vezes I, é igual a 7 vezes 1, que é igual a 7 volts. Em R2 será V2, que é igual a R2 vezes I, que é o valor da corrente, igual 5 vezes 1, equivale a 5. E em R3 será V3, que é igual a R3 vezes o valor da corrente, que é igual a 3 vezes 1, equivalendo a 3. Nesse sentido, a tensão total representada por VT é igual a V1 mais V2 mais V3, que é igual a 7 mais 5 mais 3, equivale a 15 ohms. Quando os resistores estão ligados aos mesmos pontos e, portanto, submetidos à mesma tensão, dizemos que estão associados em paralelo. Quando vários resistores estão associados em paralelo, a DDP entre os terminais de cada resistor é a mesma e, consequentemente, a DDP entre os terminais da associação também será a mesma. Neste tipo de associação, os elétrons retornam à tomada cada vez que passam por um resistor. Com a corrente total, pode ser obtida pelo quociente entre a tensão da associação e a resistência equivalente. Neste tipo de associação,
todos os resistores estão submetidos à mesma tensão, V. Aplicando então a lei de Ohm aos número de resistores, temos I1, que é igual a V dividido por R1, e 2, que é igual a V dividido por R2, e assim por N resistores, até termos IN igual a V dividido por Rn. A corrente I é igual à soma das correntes em cada resistor, ou seja, I é igual a I1 mais I2, que vai sucessivamente até IN, que é a mesma coisa que V dividido por R1 mais V dividido por R2, sucessivamente até V dividido por Rn resistências. Assim, temos que 1 dividido por R1 mais 2 dividido por R2, até chegarmos em Rn, vezes V é igual ao valor da corrente. Ou seja, I vai ser igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2, mais sucessivamente até IRN, vezes V, que é igual a IV dividido por RT, onde 1 dividido por RT é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2, ou resistência total vai ser a divisão de 1 dividido por 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por Rn. Conclusão: a resistência total equivalente de uma associação em paralelo é igual ao inverso da soma dos inversos das resistências componentes. No caso de um grupo formado por apenas dois resistores diferentes, R1 e R2, a resistência total pode ser determinada da seguinte maneira. RT é igual a 1 dividido por 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2, que é igual a, fazendo o cruzamento das divisões, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Portanto, a resistência total equivalente para um circuito somente de dois resistores é igual à multiplicação das resistências dividido pela soma das resistências. Pois bem, gente, estamos encerrando a parte de eletricidade básica. Até aqui, vimos a composição do átomo e que o fluxo ordenado de elétrons na sua última camada de valência dá origem à corrente elétrica. Falamos também que esse fluxo ordenado de elétrons só é possível quando existe uma diferença de potencial, DDP, conhecida por todos nós agora por tensão elétrica. Iniciamos um estudo também sobre a resistência elétrica e o comportamento dos resistores em um circuito elétrico. Caso tenha ficado alguma dúvida ou se vocês tiverem curiosidade por outras questões desse tema, por favor, manifestem-se nos fóruns. Vocês também podem pesquisar sobre esses temas na grande rede, a internet. No nosso próximo encontro, falaremos sobre eletrotécnica. Abraço a todos.